Eu dei tudo para meu filho Caio por 30 anos. Dediquei minha vida a criá-lo, trabalhando incansavelmente, cuidando dele durante a doença, pagando por sua educação. Eu até desisti do meu casamento, desisti da minha própria vida, só para que ele pudesse ter uma melhor. Mas no dia em que eu disse a ele que tinha perdido meu emprego, sua primeira resposta foi me expulsar, me chamando de fardo inútil, de parasita. Foi nesse momento que parei de engolir meu orgulho. Eu me recusei a ser a mãe que foi pisoteada, por mais tempo. Eu iria me defender. Pensei que não tinha nada. O que ele não sabia era que meu falecido empregador, que realmente me respeitou pelos últimos anos que dediquei, me deixou uma fortuna. E desta vez, vou garantir que ele perceba que o preço de me trair é muito maior do que ele poderia imaginar. Eu tinha acabado de chegar em casa quando disse ao meu filho Caio que não trabalharia mais para Vera. Eu nem tinha conseguido explicar o porquê antes que seu rosto escurecesse e ele me interrompesse no meio da frase. Sua voz aumentou bruscamente, seu rosto corou de raiva. Por que você se demitiu de repente? Eram R$ 8.000 por mês. O que você está planejando fazer agora? Apenas ficar sentada? O pouco de alegria que eu senti ao voltar para casa desapareceu instantaneamente. Ele realmente pensou que eu deixei aquele emprego só para relaxar? Eu voltei porque queria tornar a vida mais fácil para eles. Suas palavras me atingiram como um tapa na cara, mas eu não ataquei. Eu sabia que ele estava sob muita pressão nos últimos anos. Sua esposa, Carolina, veio de uma família que nunca pensou muito de nós. Sua mãe era professora universitária e seu pai trabalhava no governo local. Eles sempre desprezaram a origem de Caio. Para eles, sua filha havia se casado abaixo dela. Carolina, seguindo o exemplo deles, constantemente o atacava. Seu salário, sua educação, qualquer coisa que pudesse usar para minar sua confiança. Ainda assim, imaginei que, quando descobrissem sobre a herança que Vera me deixou, 8 milhões, finalmente veriam Caio sob uma nova luz. Talvez até o tratassem com algum respeito, pelo menos uma vez. Mas não mencionei o dinheiro. Ainda não. Em vez disso, mencionei o outro motivo pelo qual voltei para casa. Você não disse que Carolina está planejando engravidar em breve? Pensei em voltar mais cedo para ajudar a apoiá-la durante a gravidez, ajudar com a recuperação depois, talvez até ajudar com o bebê. A expressão de Carolina ficou fria em um instante. Eu poderia jurar que ela até zombou. A recuperação, pós-parto requer cuidados profissionais, disse categoricamente. Você costumava trabalhar como governanta. O que você sabe sobre isso? A mãe dela, Regina, me lançou um olhar desdenhoso e entrou na conversa sem perder o ritmo. Cuidar de um recém-nascido não é apenas fraldas e mamadeiras, é uma ciência. Você precisa de treinamento real. Isso não é algo que amadores podem lidar. As duas marcaram a condescendência tão perfeitamente que ficou claro que já tinham ensaiado essa rotina. E assim, de repente, eu tinha sido descartada como uma cuidadora inadequada. Eu dei uma risada amarga e silenciosa. Nada tinha mudado. Eles ainda me viam como inferior a eles. Ainda assim, para manter a paz, forcei um sorriso e disse: Bem, se tudo já está arranjado, eu não vou atrapalhar. Vou deixar o cuidado do bebê para você. Regina revirou os olhos, como se essa fosse a única coisa sensata que eu tinha dito a noite toda. Tudo bem, ela respondeu. Mas você vai cobrir o custo da babá. Eu vou cuidar da contratação e coordenação. Aquela linha me deixou sem palavras, um nó apertado se formando no meu peito. Meu filho, Caio, entrou direto, continuando de onde Regina parou sem perder o ritmo. Exatamente, mãe. Você nunca deveria ter largado aquele emprego. Nossas despesas estão prestes a dobrar em breve. Você realmente deveria continuar trabalhando. Foi quando me ocorreu, claro como o dia. Eles nunca quiseram que eu voltasse para casa para descansar. Eles só precisavam de um salário fixo canalizado para a casa. Eu não era nada mais do que um trabalhador para eles, um caixa eletrônico ambulante. Meu rosto endureceu. Tenho 58 anos. Acho que é hora de descansar um pouco. Estou aposentada.
Aposentada? Carolina soltou uma risada amarga. Você nem tem uma pensão. De que aposentadoria você está falando? As palavras dela quase me deixaram sem ar. Eu queria pagar um plano de aposentadoria anos atrás. Foram vocês que me disseram para economizar dinheiro e ajudar a pagar sua hipoteca mais cedo. Agora você joga isso na minha cara? Carolina jogou o cabelo para trás e estalou. Isso é porque sua renda era patética. Quem disse para você comprar uma casa que não poderia pagar sem um empréstimo? Você deveria ter planejado melhor. Caio, agora tentando acalmar Carolina, levantou a voz para mim. O suficiente, mãe. Carolina está tentando engravidar e você só está estressando ela. É agora que realmente precisamos do dinheiro e você deveria estar ajudando. Você ainda está em ótima forma. Não há razão para não continuar trabalhando por mais 20 anos. Guarde a conversa sobre a aposentadoria para quando tiver 80. Mais 20 anos. Eu congelei, esvaziada por uma onda de tristeza. Depois de tudo que eu tinha dado, cada sacrifício, cada hora trabalhada, cada dólar ganho, eu ainda não era nada mais do que um caixa eletrônico aos olhos deles. Foi quando eu realmente vi. Toda a conversa de respeito e gratidão era apenas um jogo de palavras, dóceis para me manter trabalhando. Quando Caio ainda estava na faculdade, ele já tinha começado a namorar Carolina. Para ajudá-los a viver mais confortavelmente e apaziguar a família crítica de Carolina, eu deixei tudo para trás e me mudei para outra cidade para trabalhar como governanta residente, só para economizar o suficiente e comprar uma casa para eles. Eles não pagaram um único centavo. Ainda assim, a escritura tinha apenas seus nomes. E naquela época, com lágrimas nos olhos, eles me disseram: um dia, quando estivermos melhor, nós cuidaremos de você. Você finalmente terá a vida que merece. Mas agora eu sabia o que eles queriam dizer com a vida que eu mereço. Uma vida de trabalho sem fim, até meu corpo desistir aos 80. Segurei minhas lágrimas, estabilizei minha voz e disse com firmeza: eu disse que estou me aposentando. Isso é definitivo. Ninguém pode tomar essa decisão por mim. Regina deve ter percebido que eu estava falando sério e, preocupada que eu pudesse realmente parar de apoiá-los, seu tom suavizou instantaneamente. Olha, não é que nós não entendamos. Você só tem que ser realista. Não há espaço sobrando na casa para você. Você não pode esperar ficar aqui para sempre, certo? Eu estreitei os olhos. Algo sobre sua expressão fez meu estômago revirar. Mas eu tenho um acordo. Ela continuou. Conheço uma família rica procurando por uma assistente de vida. Bom salário, quarto e alimentação incluídos. Você já fez esse tipo de trabalho antes? Deve ser uma transição fácil. Carolina pulou com um sorriso. Ideia perfeita. Na verdade, você poderia até ajudar a aliviar nossa carga financeira. Tudo o que você ganhar pode ir para as despesas domésticas. Acordo equilibrado, certo? Meu rosto ficou mais frio a cada segundo. A vida inteira para criar. Agora estava tão ansioso para me empurrar para fora da porta, como se eu não fosse nada mais do que um peso morto. Minhas mãos tremiam, e lágrimas escorriam pelo meu rosto. Caio, imparável, eu dei tudo o que tinha para criar você. Eu drenei minhas economias para comprar uma casa para você. E agora, neste momento, tudo o que você me vê é como um fardo, do qual você mal pode esperar para se livrar. É assim que você retribui sua mãe? Por um breve segundo, a culpa cintilou em seus olhos, mas foi rapidamente engolida pela raiva. Ele chutou minha mala, fazendo-a cair no chão. Você acha que sofreu? Essa foi sua escolha. Se você não tivesse se divorciado do meu pai, nós não teríamos acabado quebrados. Eu poderia ter crescido rico, e você arruinou isso. Deixe-me dizer uma coisa, Helena. Você me deve pelo resto da sua vida. Fiquei lá, em silêncio, atordoada, olhando em seus olhos injetados de sangue, enquanto uma dor maçante e implacável rasgava meu peito como uma faca cega, torcendo lentamente, cortando tudo o que eu tinha deixado. Você não tinha ideia. A única razão pela qual eu me divorciei
Do pai dele foi por ele. Se eu não tivesse abandonado aquele casamento, ele, supostamente rico, nunca o teria reivindicado como seu filho. Na verdade, ele poderia ter sido jogado em um orfanato, tratado como um cachorro de rua. Ninguém queria. Cada sacrifício que eu fiz, cada escolha, cada lágrima, era para ele ter uma chance de uma vida inteira. Mas agora aqui estava ele, mordendo, de volta como um animal encurralado, me culpando por destruir o futuro que eu tentei tanto proteger. Eu pressionei uma mão no meu peito, tentando acalmar a tempestade dentro de mim, mas a dor só aumentou. Todos aqueles anos de devoção, de sacrifício, de amor, de repente, pareceram a piada mais cruel. A vida poderia ter pregado uma peça em mim. Caio não era meu filho biológico. Ele foi adotado. Na primeira vez que o vi, eu era voluntária no Centro de Assistência Social da cidade. Ele tinha apenas 1 ano de idade, tão frágil como um gatinho, lábios tingidos de azul, seu pequeno corpo drenado de toda a vida. O diretor me disse que Caio nasceu com um grave defeito cardíaco congênito. Seus pais biológicos o abandonaram em uma lixeira. Um transeunte ouviu seus gritos fracos e o levou para o orfanato. Eu ainda não sei exatamente o que me atraiu nele. Talvez tenha sido a maneira como seus olhos se encheram de medo e desejo, agarrado ao meu. Ou talvez fosse porque eu tinha perdido minha própria mãe quando eu era muito jovem. Algo sobre ver uma criança sofrer parecia insuportável para mim. Fui para casa e conversei com meu então marido, Eduardo. Depois de muito pensar, decidimos adotá-lo. Daquele momento em diante, cruzamos o país procurando hospitais e especialistas, fazendo tudo o que podíamos para salvar a vida de Caio. Mas 2 anos depois, Eduardo mudou. Ele disse que estava cansado de criar o filho de outra pessoa. Ele queria um filho seu. Ele me deu um ultimato. Ou manda Caio de volta para o orfanato, ou deixa ele e cria a criança sozinha. Eu não hesitei. Escolhi Caio. Naquela época, sua condição ainda era instável. Eu estava com medo de que voltar para o orfanato significasse tratamento atrasado, ou pior, o fim de sua vida. Então, eu trabalhava em turnos duplos, às vezes 3 empregos ao mesmo tempo. À noite, eu sentava na mesa da cozinha, olhos ardendo, fazendo artesanato feito à mão, só para juntar uma renda extra. E de alguma forma, durante aqueles longos anos desesperados, eu o mantive à tona. Ele sobreviveu, se recuperou e, eventualmente, se tornou tão saudável quanto qualquer outro garoto. Até chegou à faculdade. Eu nunca contei a ele a verdade sobre seu passado. Não porque eu queria mentir, mas porque eu não queria sobrecarregá-lo. Ele já era uma criança sensível e insegura. Eu não queria que ele carregasse o peso de saber que ele foi, primeiro, jogado fora por seus pais biológicos e depois, rejeitado por seu pai adotivo. Eu queria que ele acreditasse que o mundo ainda poderia ser gentil, que o amor verdadeiro, existia. Mas nunca, em meus piores pesadelos, eu imaginei que ele se tornaria tão frio, egoísta e ingrato quanto. Furioso como estou agora, também há um lampejo de alívio. Graças a Deus, eu nunca mencionei o fundo fiduciário. Se eles soubessem que os 8 milhões eles já haviam sido legalmente transferidos para mim, só posso imaginar o quão mais feio isso teria se tornado. Olhei para Caio. Meu olhar era gelado e inflexível. Se é assim que você é, sem coração, então que assim seja. A partir deste momento, terminamos. Você e eu. Não temos mais nada a ver um com o outro. Abaixei-me, levantei minha mala e me virei para sair. Mas Regina, de repente, agarrou meu braço. O que você está dizendo? Caio é seu filho. Você é supostamente responsável pelo futuro dele. Você não pode simplesmente fazer as malas e ir embora assim. Carolina interveio, ecoando a indignação de sua mãe. Sim, que tipo de mãe faz isso? Você o criou e agora quer lavar suas mãos disso? Isso é inacreditavelmente irresponsável. Eu soltei uma risada fria. Você é uma professora universitária, uma mulher educada, e esse é o argumento que você está usando? Legalmente, um pai só é obrigado a cuidar de uma criança até ela completar 18 anos.
Eu apoiei Caio durante todo o caminho até seus 30. O que mais ele esperava? A cara de Caio distorceu. Sua voz aumentou, em fúria. Isso não é ser. Pai, é você fazendo escolhas ruins e tentando pagar sua culpa. Cada coisa miserável na minha vida é por sua causa. Você me deve pelo resto da sua vida. Então ele gritou, a voz pingando veneno. Você pediu minha permissão quando decidiu me trazer a este mundo? Eu quase ri alto com a loucura disso. Ele parecia completamente perturbado. Eu olhei para ele como se ele fosse um estranho. Alguém que eu não reconhecia mais. Eu devia ser cega para ter criado alguém como você. E se você tem profundas perguntas, filosóficas distorcidas, talvez você devesse perguntar à sua mãe biológica, a pessoa que te deixou em uma lixeira. Eu não sabia se ele ao menos processou o que eu tinha acabado de dizer. Ele congelou por um momento, confuso, mas a fúria ainda estava grudada em seu rosto. Não importava se ele entendia ou não. Não me preocupava mais. Eu me livrei do aperto de Regina e saí pela porta sem olhar para trás. Quase imediatamente, eu ouvi gritos de raiva atrás de mim. Você está renegando seu próprio filho. Você nem é humana. Não fique tão orgulhosa, Helena. Quando você estiver velha, doente e ninguém quiser cuidar de você, vamos ver até onde essa independência te leva. Ninguém vai contratar uma mulher da sua idade. Quando você chegar, ao fundo do poço não volte rastejando para nós. Eu parei, virei-me lentamente e olhei para eles com frio desapego. Vocês deveriam estar mais preocupados com vocês mesmos. Eu disse calmamente. Não se esqueçam da casa em que vocês estão morando. Aquela casa que vocês tratam, como se seu direito de nascença tivesse sido comprado com cada centavo que juntei ao longo dos anos. Se eu decidir pegá-la de volta, não tenha tanta certeza de que vocês ainda terão um lugar para morar. Carolina correu para a porta, apontando, um dedo no meu rosto fervendo de raiva. Não ouse tocar nesta casa. Ela está registrada em meu nome e no de Caio. É legalmente nossa. Você não tem nenhuma reivindicação. Quanto mais ela gritava, mais firme eu me sentia. Bem, eu disse, minha voz inabalável. Então ouça isso. Eu não me importo. Se eu tiver que gastar o preço de 2 casas, eu não vou deixar esta casa ficar nas mãos de um bando de sanguessugas ingratas. Os olhos de Carolina se arregalaram em descrença. Então ela caiu na gargalhada, sua voz zombando. Você perdeu a cabeça. 2 casas? Você provavelmente nem tem R$1.000 em seu nome. Esta casa é nossa propriedade conjugal. Você é apenas um fracassado tentando morder mais do que pode mastigar. Se perca. Pessoas como você merecem apodrecer na rua. Com isso, ela bateu a porta na minha cara. Eu não respondi, não discuti, não vacilei. Eu apenas me virei em direção ao elevador, peguei meu telefone e comecei a navegar nas listas de casas de luxo nos bairros mais importantes da cidade. Um sorriso amargo brincou em meus lábios. Se eu não me mudasse para a melhor casa da cidade, eu não estaria fazendo o certo. O que eu não esperava era que a agente de vendas designada para me mostrar a propriedade era ninguém menos que a sobrinha de Regina, Bianca. O showroom imobiliário de luxo estava lotado de pessoas, apesar do preço inicial dessas vilas ser bem mais de R$1 milhão. A exclusividade do projeto atraiu um fluxo constante de compradores em potencial. Eu tinha acabado de entrar no grande saguão quando uma jovem mulher, com cabelos longos e um sorriso novo e ansioso, se aproximou de mim. Boa tarde, senhora. Você gostaria que eu lhe explicasse os detalhes do projeto? Sim, por favor. Você poderia começar me mostrando as casas modelo? Eu a segui em direção à área de exposição, mas não tínhamos dado mais do que alguns passos quando uma voz aguda soou do outro lado da sala. Quem está cuidando da triagem de clientes? Hoje? Nós simplesmente deixamos qualquer um entrar? Olhei para cima, e era Bianca, sobrinha de Regina, prima de Carolina. Nós só nos encontramos algumas vezes, mas ela deixou uma impressão duradoura. Atitude clássica de alpinista social, o tipo que derrama arrogância em cada palavra e movimento, constantemente exibindo como ela só lidava com clientes da alta sociedade. Antes que eu pudesse reagir, ela já estava caminhando sobre saltos altos, clicando confiantemente, olhos cheios de desdém. Helena, o que você está fazendo aqui?
Olhei para ela friamente e continuei andando. Estou aqui para ver uma propriedade. Há algum problema? Ela imediatamente entrou na minha frente, bloqueando meu caminho com um sorriso de escárnio. Uma governanta? Você acha que pode pagar por este lugar? Não me diga que você está aqui apenas pelo café grátis. Eu vi muitos como você, fingindo ser compradores, apenas procurando alguns lanches grátis. As pessoas próximas começaram a olhar, sussurrando, suas expressões carregando aquela mistura desconfortável de julgamento e curiosidade. Alguns até acenaram levemente, como se dissessem ela não está errada. O jovem assistente ao meu lado falou gentilmente, tentando acalmar a situação. Bianca, não estou ocupado agora. Posso mostrar o lugar para essa senhora. Mas Bianca a empurrou para o lado sem hesitação, olhos ardendo de desprezo. E quem? Você pensa que é? Me dando um sermão sobre como fazer meu trabalho? A garota se encolheu, intimidada. Então Bianca se virou e acenou para 2 seguranças. Vocês 2 escoltam esse visitante para fora daqui agora. O showroom ficou em silêncio. Todos os olhos estavam em nós. Levantei minha mão calmamente, parando os guardas antes que eles pudessem se aproximar. Vim aqui para ver uma propriedade. Com base em que vocês estão me expulsando? Onde está seu gerente? Eu gostaria de falar com alguém responsável. Virei-me para a multidão. Vocês estão todos aqui para ver as propriedades também. Por que não me dizem se eu fiz algo inapropriado? Os guardas hesitaram. Eu não estava recuando, e eles claramente não queriam se envolver em algo confuso. Bianca ficou de braços cruzados, zombando alto. Vá em frente, faça uma cena. Vamos ver até onde você consegue pegar essa apresentação. Naquele momento, um jovem com uma camisa branca impecável se aproximou rapidamente, com um sorriso profissional polido. Boa tarde, senhora. Eu sou Rafael, o gerente de vendas deste projeto. Tem algum problema em que eu possa ajudar? Antes que eu pudesse falar, Bianca entrou na conversa. Rafael, ela só está aqui pelos brindes. Eu estava prestes a pedir para a segurança removê-la. Rafael franziu a testa ligeiramente, mas manteve seu tom cortês. Senhora, você se importaria em nos mostrar algum tipo de verificação financeira? Como você sabe, esta é uma vitrine, somente para convidados, e nós exigimos comprovante de capacidade de compra. Sem hesitação, eu peguei uma pasta. Eles já verificaram meus documentos na entrada. Bianca arrancou a pasta da minha mão e abriu dramaticamente. 5 milhões de reais. Você está brincando comigo? Ela gritou alto o suficiente para metade do showroom ouvir. Ela é uma governanta. Não tem como ela ter esse tipo de dinheiro. Eu conheço a história dela melhor do que qualquer um aqui, ela acrescentou presunçosamente. Isso tem que ser falso. Não podemos deixar alguém como ela nos enganar. Rafael ficou lá, franzindo a testa profundamente, claramente pego no meio. Eu não me incomodei em discutir. Em vez disso, peguei meu telefone, abri meu aplicativo bancário e segurei para eles verem. A jovem assistente se inclinou, contando, suavemente em voz baixa. 1 milhão. Oh, meu Deus, mais de 8 milhões. Suspiros percorreram a multidão. Os olhos das pessoas se arregalaram, não julgando mais, agora atordoados, curiosos, até um pouco em admiração. Alguém perto de mim sussurrou. Droga, ela tem muito dinheiro. O rosto de Bianca ficou sem cor, mudando rapidamente de vermelho para verde claro, depois para branco fantasma. Ela parecia querer desaparecer no chão. Mas Bianca ainda não desistiu. Ela continuou empurrando, sua voz afiada e teimosa. Rafael, aquele aplicativo bancário em seu telefone tem que ser falso. Não tem como ela ter esse tipo de dinheiro. O rosto de Rafael escureceu, sua testa franzindo profundamente. Bianca, já chega. Então ele se virou para mim com um tom respeitoso e composto. Senhora, eu realmente peço desculpas. Isso foi claramente um erro da nossa parte, e nós vamos lidar com isso apropriadamente. Eu designarei nosso gerente de clientes mais experiente para ajudá-la imediatamente. Eu acenei levemente com a mão, oferecendo um sorriso calmo, então me virei para a jovem mulher que me cumprimentou mais cedo.
Não preciso que ela esteja perfeitamente bem. Muito profissional. Eu quero que ela me mostre a propriedade. Rafael parecia um pouco desconfortável. Na verdade, ela tinha acabado de começar, ainda em treinamento técnico. Eu só estava preocupado que ela pudesse não ter experiência suficiente, mas eu gosto dela. Eu disse firmemente, não deixando espaço para discussão. Estou comprando a casa hoje, e eu quero fazer isso através dela. Rafael assentiu imediatamente, nervoso, mas ansioso. Claro, absolutamente. Mônica, certifique-se de cuidar muito bem do nosso distinto convidado. Bianca ficou de lado. Seu rosto enrijeceu, seus lábios contraindo-se com frustração reprimida. Ela me observou ir embora fervendo, então murmurou baixinho. Apenas uma. Tarefa glorificada feita, fingindo que ela é alguém. Eu a ignorei completamente e apontei para a maquete no centro do showroom. Eu quero ver esta, eu disse a Mônica. No momento em que coloquei os olhos naquela vila, eu soube. Tetos altos na sala de estar, um espaçoso jardim no quintal, uma sala de estar com mais de 200 metros quadrados. O mais importante é que estava totalmente mobiliado e pronto para se mudar. Eu vou ficar com esta, eu disse sem hesitar. Deixe-me começar a papelada. Os olhos de Mônica brilharam de excitação. Senhora, você tem certeza de que não quer visitar mais algumas opções? Estou livre. Ficaria feliz em lhe mostrar outras. Não precisa. Eu respondi. Esta é mais do que suficiente. Ela mal conseguia se conter. Alegria. Senhora, esta será a primeira venda que fecharei. Você é meu amuleto da sorte. Fomos para a área de assinatura, e enquanto eu revisava a papelada, um murmúrio baixo começou atrás de mim. Droga, ela simplesmente assinou sem pensar duas vezes. 150 mil. Nem piscou. O dinheiro fala. É assim que a riqueza real se parece. Não seja enganado. Alguém murmurou. Bianca, não disse que ela é apenas uma governanta? Provavelmente exibindo o dinheiro de seu empregador. Hoje em dia, até mesmo os empregados sabem como dar um show. Mas ela está apenas desfilando com o crédito de outra pessoa. Sério. Que tipo de empregador confiaria em alguém feito com esse tipo de dinheiro? Milhões? Então a voz de Bianca cortou os sussurros, misturados com aquele veneno fofoqueiro, que ela usava tão bem. Oh, você não tem ideia. Ela não é uma governanta comum, não. Então o que ela é? Ela é uma daquelas assistentes vivas para velhos ricos, você sabe? Não apenas tirando o pó e esfregando, se você me entende. De jeito nenhum, na idade dela, isso é simplesmente sem vergonha. Algumas pessoas vendem qualquer coisa por dinheiro. Se a família dela soubesse, elas não ficariam humilhadas. Eu assinei o contrato e me virei para Mônica. Mônica, eu disse com um sorriso firme. Você poderia, por favor, chamar Rafael para mim de novo? Eu gostaria de comprar outra propriedade. Sala ficou completamente silenciosa. Era como se o próprio ar congelasse. Os olhos de Mônica arregalaram, sua voz tremendo de descrença. Senhora, você tem certeza que quer outra? Isso mesmo, eu disse calmamente. Um para morar e outro como investimento. Então, eu sorri um pouco mais largo, embora eu tivesse um pequeno favor que eu gostaria que Rafael me ajudasse. Rafael retornou rapidamente, seu sorriso mais brilhante do que antes, praticamente brilhando, com entusiasmo. Olá novamente, senhora. Por favor, me diga o que eu posso fazer por você. Eu confirmei a compra da primeira propriedade. Eu disse. Estou pronta para assinar o contrato e gostaria de adicionar uma segunda unidade também. Mas eu pausei, meu tom ficando frio. Espero que sua equipe aborde o comportamento inapropriado de certos membros da equipe. O sorriso de Rafael desapareceu. Seu olhar varreu a sala e rapidamente pousou em Bianca. Bianca, ele disse bruscamente. Você está causando problemas de novo. Agora, Bianca levantou o queixo desafiadoramente, recusando-se a recuar. Por que eu deveria me desculpar? Eu só disse a verdade. Ela costumava ser uma governanta. Um daqueles tipos vivos que atendem apenas a velhos ricos.
E não olhe para mim assim. O filho dela mesmo disse. Eu lentamente levantei minha cabeça, estreitando os olhos enquanto eu olhava diretamente para ela. Você está dizendo que meu filho te disse isso? Então, deixe-me te dizer algo em troca. Ele também disse uma vez que seu pequeno portfólio de negócios fechados não veio de suas supostas habilidades, mas das noites que você passou na cama com seus clientes. Isso é verdade? O rosto de Bianca ficou sem cor. Seus lábios tremeram. Você está mentindo, isso é calúnia. Oh, você não me caluniou há alguns minutos? Agora, de repente, você entende o que significa difamação? Eu me virei para Rafael, que imediatamente percebeu a fila. Sua expressão se tornou sombria. Bianca, chega de segurança. Escolte-a para fora do prédio e, a partir de hoje, você está demitida. Bianca entrou em pânico. Lágrimas brotaram em seus olhos, derramando-se sobre Rafael. Eu não estava mentindo. Ela realmente costumava ser faxineira. Mas o tom de Rafael permaneceu firme. Você violou as políticas de conduta da empresa de uma forma muito séria. Seu emprego será rescindido imediatamente. Levantei minha mão para impedir que os seguranças se movessem. Espere, eu disse calmamente. Não vou a lugar nenhum ainda. Ela me difamou publicamente e eu não vou deixar isso passar. Naquele momento, peguei meu telefone e disquei. Alô, sim. Aqui é o departamento de polícia. Gostaria de registrar um boletim de ocorrência por difamação e assédio público. 10 minutos depois, 2 policiais chegaram ao showroom de pianos. Depois de ouvir meu relato e analisar o incidente, eles deram a Bianca uma advertência formal e deixaram bem claro que, se ela não oferecesse um pedido público de desculpas, eu teria todo o direito de apresentar queixa legal. Encurralada e tremendo de raiva, Bianca finalmente murmurou entre os dentes cerrados. Sinto muito. Ela atirou em mim e em Mônica um último olhar de ódio antes de sair furiosa. Seus olhos queimavam de inveja, especialmente quando ela viu Mônica se preparando para fechar a segunda venda. A mesma Mônica que ela tinha olhado para baixo há apenas 1 hora, agora a estrela mais perto do dia. No final dele, eu assinei contratos para ambas as propriedades, pagas integralmente, sem nem mesmo uma pausa. Mônica estava ao meu lado, olhos brilhando de emoção. Ela mal conseguia pronunciar as palavras. Senhora, eu não posso agradecer o suficiente. Eu estou trabalhando aqui há 3 meses sem uma única venda. E hoje 2 unidades consecutivas. Você é honestamente meu milagre. Para mostrar sua gratidão, ela insistiu em pessoalmente organizar a limpeza profunda e a preparação da mudança para mim. Eu aceitei de bom grado. Pela primeira vez em anos, eu me senti verdadeiramente leve, como se toda a humilhação, ressentimento e amargura tivessem sido varridos, como a poeira do lado de fora das portas da minha nova vila. Naquela noite, assim que voltei para o meu hotel, meu telefone tocou. Fraco. Então, o que diabos você fez para arruinar o trabalho de Bianca? Toda a família dela está vindo atrás de nós agora, exigindo respostas. Como você planeja consertar isso? Eu respondi despreocupadamente. Deixe-os vir. Esse é o seu problema agora. Eu já não te disse que terminamos? Eu não devo nada a você. Você causou problemas e agora espera que lidemos com as consequências. Isso não está certo. Isso fez meu sangue ferver. Problema? Você está brincando comigo? Bianca me difamou em público. Ela trouxe isso para si mesma. A polícia estava lá. Você acha que eles só apareceram para se divertir? Se isso se transformar em uma bagunça maior, não pense que você também vai sair limpo. Caio ficou quieto por um momento, mas então falou novamente. Seu tom suavizou visivelmente. Tudo bem, vamos seguir em frente. Seguir em frente? Eu podia perceber aquele tom hesitante, aquela mudança calculada de interesse. Então, mãe, quem é seu novo empregador? Realmente, eles devem estar seriamente carregados e parecem estar tratando você muito bem também, hein? Eu ri silenciosamente para mim mesma. Lá estava novamente o cheiro de dinheiro
e ele estava farejando como um cão de caça. Não importa quem eles sejam, não tem nada a ver com você, Caio. Deixe-me dizer mais uma vez. Terminamos para sempre. Com isso, eu encerrei a ligação e bloqueei todos os números dele, Carolina e toda a sua família. Mas o que eu não esperava era que poucos dias depois de me mudar para minha nova casa, eu encontraria alguém que eu não tinha planejado ver novamente. Regina. Naquela tarde, eu estava em um alto padrão showroom de pianos no centro da cidade. Opções de navegação para um piano de cauda. Eu tinha acabado de me acomodar no banco, pronta para testar as teclas, quando as portas da frente se abriram e uma rajada de passos ecoou pelo espaço. Regina entrou, cercada por seu círculo sempre presente de amigos sociais. Suas vozes altas e estridentes com alta importância. Que tipo de loja é essa? Regina zombou, deixando qualquer um sentar e bater em um piano. Quão pouco profissional! Seus olhos pousaram em mim, e o sarcasmo praticamente pingou de seu sorriso. Helena, você ao menos lavou suas mãos antes de tocar naquele instrumento? Você não estava no trabalho da área da saúde todos esses anos? Deus sabe que tipo de germes você tem rastejando por todos os seus dedos. Quem imaginaria que um piano tão caro poderia ser tão casualmente contaminado? Seu grupinho riu e cochichou entre si, me olhando com desprezo mal disfarçado. Então, essa é a governanta da qual você estava falando? Um deles perguntou, nem se preocupando em abaixar a voz. Ela não tem dinheiro para comprar um, então ela vem aqui só para fingir. Que embaraçoso. Outra mulher, com cabelo preso em um coque dramático e óculos de sol enormes empoleirados em seu nariz, me deu uma olhada desdenhosa. Nada mais irritante do que alguém tentando agir com classe enquanto carrega bolsas falsificadas. Os dois vendedores no showroom trocaram um olhar sutil, claramente desconfortável. Um deles se aproximou de mim e ofereceu um sorriso profissional caloroso. Sinta-se à vontade para continuar tentando tocar o piano, senhora. É exatamente para isso que eles estão aqui. Nenhuma compra necessária. Eu assenti educadamente, e então voltei para a partitura, preparada para tocar, tentando aliviar a tensão crescente na sala. O outro representante de vendas se aproximou, de Regina e seu grupo. Bem-vindas! Tem algum modelo em particular que você gostaria de ver? Eu ficaria feliz em mostrar nossa seleção. Regina me lançou um olhar cheio de desprezo e então respondeu bruscamente. Nós íamos dar uma olhada, mas agora eu não tenho tanta certeza. Claramente essa loja não se importa com seus instrumentos ou seus clientes. Eu dei um sorriso calmo para o vendedor da loja e disse claramente: eu vou precisar de um pouco mais de tempo para experimentar alguns. Eu pretendo fazer uma compra hoje. A mulher com o coque zombou e caiu em um sofá próximo, de braços cruzados. Claro que você faz. Eu vou apenas sentar aqui e assistir como você fala para sair dessa. Mal posso esperar para ver como você desliza sem comprar nada. Regina puxou o braço de sua amiga. Vamos para outro lugar. Só estar perto de pessoas assim me deixa de mau humor. Mas eu sabia melhor. Regina já tinha ouvido de Bianca que eu tinha comprado 2 vilas. Ela estava claramente insegura, se acreditava, e com medo de que eu pudesse provar que ela estava errada novamente. Mas sua amiga não estava tão facilmente influenciada. Eu vou ficar aqui, a mulher de coque disse com um sorriso malicioso. Não vou dormir esta noite se não ver essa mulher cair de cara no chão. Suas palavras pareceram reunir o resto do grupo. Todos ficaram esperando pelo que presumiram ser um desastre divertido. Eu escolhi uma das minhas peças favoritas e deixei meus dedos caírem suavemente sobre as teclas. As notas flutuaram na sala, suaves e firmes, a melodia da sonata ao luar fluindo pelo ar. A mulher de coque torceu a boca em zombaria e bufou. O que é isso? Parece barulho. Quem a ensinou a tocar? Ela acha que pertence a uma loja de pianos. Com essa bagunça? Me dá um tempo. Mas antes que eu pudesse responder, o vendedor ao meu lado começou a bater palmas, com admiração genuína nos olhos. Senhora, isso foi lindo. Honestamente, essa é uma das interpretações mais comoventes da sonata ao luar que já ouvi em muito tempo. A mulher de coque revirou os olhos com tanta força que quase caiu. Oh, por favor,
Se ela fosse tão talentosa, não estaria presa em qualquer vida sem saída que esteja vivendo agora. Sua bajulação é um pouco óbvia demais, querido. Naquele momento, alguns jovens entraram na loja de pianos. Eles não disseram uma palavra, simplesmente ficaram atrás de mim, ouvindo em silêncio. No momento em que levantei meus dedos das teclas, uma salva de palmas espontânea irrompeu atrás de mim. Uau, isso foi incrível! Um deles exclamou: eu estudo piano há muitos anos e ainda não consigo trazer esse nível de emoção para a sonata ao luar. Sério, você capturou todo o clima nebuloso e onírico tão facilmente. Você é incrível. Regina estava por perto, a testa franzida, os olhos estreitos, confusão visível. Ela não conseguia entender como alguém que sempre menosprezou poderia tocar com tanta graça, tanta habilidade. A verdade é que eu devia aquele momento de paz à música à minha falecida empregadora. Ela vinha de uma família de prestígio, a mulher mais elegante e sincera que já conheci. Nunca me desprezou. Na verdade, me tratou mais como uma irmã mais nova do que como uma funcionária. Sempre que tinha tempo livre, me convidava para acompanhá-la no aprendizado de música, pintura, literatura, e eu nunca ignorei. Estudei com dedicação e profundidade. Grata por sua generosidade e paciência ao longo dos anos, ela não apenas mudou meu estilo de vida, mas transformou todo o meu espírito. Eu continuei tocando, deixando as teclas carregarem meus pensamentos, enquanto o rosto da mulher de coque azedava sob o fluxo crescente de elogios. Ela abaixou a cabeça, claramente perturbada. Então, em uma última tentativa desesperada de se salvar, levantou a cabeça e declarou: e daí se você consegue tocar uma música? Grande coisa. Se você é realmente tão impressionante, pague pelo piano agora. Eu já tinha feito minha escolha. Calmamente, entreguei meu cartão ao vendedor. Obrigado, senhora. Ele disse alegremente. Serão R$ 155.000. Digitei meu PIN. Transação aprovada, senhora. Posso ter seu nome para finalizar a fatura? É claro, respondi, e anotei. Helena Turner. A mulher de coque empalideceu e se virou para Regina, incrédula. Você disse que ela trabalhava para outra pessoa, que as vilas que ela comprou nem eram dela. O rosto de Regina mudou. Ela se aproximou, sua expressão oscilando entre a descrença e algo muito mais profundo. Você comprou este piano sozinha? E aquelas 2 vilas? Aquelas eram suas também? Eu sorri. As faturas e contratos têm meu nome neles. Se não são meus, então de quem seriam? O rosto dela se contorceu instantaneamente em uma tempestade de choque, inveja, suspeita e arrependimento amargo cintilando em sua expressão. Helena, você era apenas uma governanta. De onde veio todo esse dinheiro? Cada dólar que gasto foi ganho legalmente e corretamente. Minha voz estava fria e cortante. Regina zombou. Oh, por favor, você deve ter feito algo sujo para conseguir isso. A mulher de coque entrou na conversa imediatamente. Sim, talvez ela seja uma golpista. É assim que as pessoas ganham dinheiro rápido hoje em dia. Mal essas palavras saíram de sua boca. Outra mulher, que havia ficado quieta até então, de repente estalou. Golpista? Nem brinque com isso. Ela tateou em busca do telefone, suas mãos tremendo. Alô? 911? Eu preciso da polícia. Tem uma vigarista aqui. Antes que alguém pudesse reagir, ela desligou e correu em minha direção, tentando agarrar minhas roupas em um acesso de raiva. A equipe da loja correu para segurá-la. Ela estava chorando, gritando, completamente histérica. E finalmente eu entendi o motivo por trás de sua explosão. Ela tinha sido enganada em mais de R$ 100.000 6 meses atrás. Nunca recuperou o dinheiro, e a dor ainda a consumia tão profundamente que a simples menção de golpe abalou seu controle. Sua fúria não era dirigida a mim. Era dirigida a uma sombra do seu passado. A polícia chegou rapidamente e, para minha surpresa, eram os mesmos 2 policiais que eu havia encontrado no dia em que comprei as vilas. Um deles ergueu as sobrancelhas em reconhecimento, um sorriso puxando o canto de sua boca. Oh, é você de novo, senhora.
Eu assenti educadamente. Mas antes que pudesse falar, a mulher de cabelo encaracolado pulou e gritou: "Ela é uma golpista, oficial! Prendam-na agora mesmo!" O sorriso do policial desapareceu. Ele ficou sério. "Senhora, você tem alguma prova dessa acusação?" "Prova?" Ela estalou. "Claro que não. Estou apenas dando uma dica. Vocês deveriam investigá-la vocês. Mesmos. Quero dizer, vamos lá. Como uma governanta poderia pagar vilas em Grand-Pios? Isso parece normal para vocês?" O policial deu de ombros. "Talvez ela tenha ganhado na loteria." "Acontece." Regina imediatamente pulou na conversa. Seu tom afiado. "Ela? Ganhando na loteria? Não seja ridícula. Ela nunca teve um dia de sorte na vida. Cresceu sem pais, teve um casamento fracassado, empregos de classe baixa. Pessoas como ela não têm sorte. Elas ficam desesperadas. Ela não tem educação, nenhuma carreira. O que mais poderia ter feito além de algum negócio obscuro para conseguir esse tipo de dinheiro?" Os policiais expressaram endurecimento. "Senhora, eu aconselho você a tomar cuidado com suas palavras. Acusações sem evidências. Se enquadram em difamação e ataques pessoais. Podemos abrir um caso, se necessário." O rosto de Regina empalideceu. Ela se calou instantaneamente. "Se você não quer me ver feliz, azar. Parece que o céu tinha outros planos. Veja os mais de 8 milhões. Tudo legal, tudo meu, sem segredos sujos, sem truques, apenas bênçãos. Você nunca vai entender. Se isso te deixa doente, bem, espero. Que isso estrague seu apetite. Você quer me acusar de dormir até chegar ao topo? Vá em frente. Me processe. Estarei esperando." O copo de água de Regina escorregou de sua mão e caiu no chão com um barulho alto. Eu quase podia ouvir o estalo do orgulho dela se destruindo. "Oh, milhões? Como diabos você tem esse tipo de dinheiro?" Sua voz tremeu, o pânico rompendo sua descrença. Então sua expressão se distorceu, quase como se algo tivesse acabado de clicar. "Oh, agora eu entendo. É por isso que você cortou laços com seu filho. Você ficou rica e o abandonou como lixo. Que cruel, Helena! Você é inacreditável!" Eu me virei para ela, meu tom afiado, inabalável. "Não distorça a história, Regina. Eu estava pronta para deixar cada centavo para sua filha e para o meu filho. Esse era o meu plano. Mas então vocês dois decidiram que eu era um fardo. No minuto em que pedi demissão, você me empurrou para fora de casa como lixo. Você acha que eu esqueci disso? A casa em que você está morando. Cada dólar que a comprou veio de mim. E você não só me expulsou, como queria que eu esfregasse o chão em um asilo de segunda categoria só para continuar ganhando dinheiro para sua família. Você até sugeriu que eu fosse trabalhar para um velho rico como serva. Deus sabe que tipo de serviços você tinha em mente. Diga-me, Regina, você ainda tem um pingo de decência em você? Eu poderia ter dado a toda a sua família uma vida de luxo, mas não. Nem pensar. Vocês mesmos arruinaram tudo." Eu me virei para a multidão crescente de espectadores. "Diga-me, essas pessoas ingratas merecem tudo o que perderam?" A energia da multidão mudou. Seus olhos, antes cheios de fofoca, agora transbordavam julgamento, direcionado diretamente a Regina e seus amigos. O rosto de Regina ficou vermelho, como o de uma vigarista pega no meio de um esquema. "Você está mentindo. Nós nunca dissemos que você deveria ir trabalhar para um velho." "Oh?" Eu disse calmamente. "Devo tocar a gravação para todos aqui? Deixar que ouçam suas palavras exatas?" O rosto dela ficou pálido, e por um segundo vi medo real em seus olhos. Aquela gravação provavelmente foi editada. Eu não vou ouvir esse lixo. Sua voz falhou enquanto ela recuava em direção à saída. "Helena, você é cruel até a medula. Você terá o que merece um dia." E com isso saiu furiosa, batendo a porta atrás dela. Eu finalmente exalei. Estava acabado, por enquanto. Mas eu sabia que era melhor não pensar que estava realmente acabado. Com tanto dinheiro em jogo, pessoas como Regina e Caio nunca ficam quietas por muito tempo. O que eu não esperava era o quão rápido Caio voltaria a aparecer. Na manhã seguinte,
o concierge entregou um enorme buquê de flores, alegando que alguém o havia deixado no portão para mim. Eu franzi a testa, arrastei as flores para dentro e vasculhei-as. Bem no centro havia um cartão. Desejando a você um ótimo fim de semana. Amo você, seu filho, Caio. Eu quase comecei a rir alto. Foi tão sem vergonha que era quase cômico. Sem hesitação, peguei o buquê e joguei direto na lata de lixo da cozinha. Então tirei uma foto. Pétalas esmagadas, caules dobrados e o cartão amassado, tudo em uma única moldura. Enviei para a Casa Gatti. De agora em diante, recuse qualquer coisa enviada por essa pessoa. Também, gentilmente encaminhe a ele esta foto. Eu não queria apenas rejeitá-lo. Eu queria que ele fosse humilhado. Com certeza, nunca mais recebi outro buquê dele. Mas ele desistiu? Não. Ele só piorou. Ele começou a esperar do lado de fora do condomínio fechado. Todos os dias. Faça chuva ou faça sol, dia de trabalho ou fim de semana, ele estaria lá. Espeitando. Desesperado. Toda vez que eu chegava ou saía, ele fazia outro ato lamentável, como um personagem de uma tragédia barata. Um dia, ele até caiu de joelhos na calçada, chorando histericamente. Mãe, por favor, não fique mais brava. Volte para casa. Eu estava errado. Mãe, não importa o que aconteceu. Eu ainda sou seu filho. Como você pode ser tão fria comigo? Eu nem me incomodei em olhar para ele. Sua teatralidade fez minha pele arrepiar. Eventualmente fiquei tão enjoada da cena que contratei um motorista em tempo integral. Todos os dias, eu sentava no banco de trás com as janelas fechadas, deslizando pelo portão da frente direto para a garagem da minha vila. Sem contato visual. Sem conversa. Sem chance de ele me alcançar. Caio continuou assim por 2 semanas. Inteiras. Mas quando ficou claro que eu não iria ceder, ele finalmente desistiu. Pelo menos foi o que pensei. Ele mudou de tática. De alguma forma, conseguiu entrar em contato com meu ex-marido, Eduardo, que também era pai de Caio. Foi quando as coisas realmente começaram a piorar, de uma forma que eu não esperava. Caio não estava mais tentando se reconciliar. Ele estava tentando me controlar, me destruir completamente. Ficou óbvio que, se ele não conseguisse o que queria, ele preferiria me ver arruinada. Uma tarde, meu telefone tocou. Era Eduardo. Não nos falávamos há mais de 20 anos. Eu não tinha ideia de como ele conseguiu meu número. Só pensei em te avisar. Ele disse casualmente. Caio veio me ver. Ele chorou e me implorou para convencê-la a voltar para casa. Eu não sei o que aconteceu entre vocês dois, e francamente, eu disse a ele que isso não é da minha conta. Eu apenas o lembrei de que não sou seu pai biológico. Eu até acrescentei que o que quer que esteja acontecendo entre vocês dois não tem nada a ver comigo. Sou um estranho. Mas ele insistiu que eu estava mentindo. Ele até apareceu no meu escritório fazendo uma cena. Eu não tive escolha a não ser fazer um teste de paternidade para calá-lo. Não contei a ele toda a verdade, embora. Cumpri minha promessa de todos aqueles anos atrás. Não revelei sua verdadeira origem. O ponto principal é que agora ele sabe que eu não sou seu pai. Mas você ainda é sua única mãe. Eu desliguei, já me preparando. Eu sabia que era apenas uma questão de tempo antes que Caio batesse à minha porta novamente. Quando ele o fizesse, eu estaria pronta. Eu contaria a ele tudo. A verdade que ele estava tão desesperado para evitar. Eu diria para ele ir encontrar a mãe que o abandonou em uma lixeira e parar de tentar destruir minha vida. Mas esse confronto nunca aconteceu. Em vez disso, Caio tomou um rumo mais sombrio, um rumo que eu não tinha previsto. Aproximadamente uma semana depois, notei algo estranho. A maneira como as pessoas da vizinhança olhavam para mim mudou. Seus olhares demoravam mais. Seus sorrisos ficaram mais finos, mais forçados. Eu ignorei no começo, até que Mônica me ligou, uma tarde. Helena, eu só queria dizer que sei que você é uma boa pessoa.
Por favor, não deixe o que as pessoas estão dizendo te chatear. Eu fiquei confusa. O que as pessoas estão dizendo? Foi quando eu descobri o que realmente estava acontecendo. Eu me tornei uma sensação na internet. Mas não do tipo bom. Outra cidade para trabalhar como assistente de moradia para pessoas ricas, me deixando para viver sozinho em um pequeno apartamento alugado. Quando me casei, ela não contribuiu com $1 único. Mesmo quando minha esposa engravidou, ela nunca ofereceu um pingo de ajuda. Agora que ela é rica, de repente me cortou completamente, como se eu nunca tivesse existido. Eu nem quero dinheiro, só quero que ela me reconheça como seu filho. Mas ela nem diz meu nome. Ela mora em uma mansão agora, anda em carros de luxo e aproveita uma vida de classe alta, enquanto eu sou julgado e humilhado nas ruas. Os comentários explodiram. As pessoas se dividiram em 2 grupos. Alguns simpatizaram. Com ele, outros me chamaram de sem coração. E claro, havia os instigadores. Uma mãe assim não merece esse título. Ela deveria ter vergonha. Ele é tão lamentável. Eu faria qualquer coisa para dar a ele o amor que nunca teve. Sua transmissão ao vivo explodiu. Sua contagem de seguidores disparou. Ele até começou a vender mercadorias e produtos em seu canal, surfando na onda de doações de pena de seus supostos apoiadores. Você merece mais, doce garoto. Ela não merece felicidade. Então, as coisas ficaram ainda mais feias. As pessoas começaram a investigar minha vida pessoal. Meu nome, minha foto, meu endereço. Tudo começou a circular nas seções de comentários e repostagens. Eu me tornei oficialmente o rosto de uma vilã da mídia social, a mãe mais cruel da internet. E então, naquela noite, meu telefone tocou novamente. Desta vez, era minha advogada, Vera. Podemos prosseguir com uma ação legal imediatamente, disse ela. Podemos entrar com um pedido de remoção de conteúdo difamatório, exigir um pedido público de desculpas e buscar indenização por danos. Parei por alguns segundos, então sorri calmamente. Sem pressa. Deixe-o atuar um pouco mais. Eu planejo tomar isso em minhas próprias mãos primeiro. Naquela mesma noite, registrei minha própria conta no Live Vision e lancei meu próprio canal ao vivo. Intitulei: Então esta é a mãe que abandonou Caio. Primeiro, entrei no stream de Caio e enviei milhares de reais em doações, instantaneamente chamando a atenção e fazendo o feed do chat explodir. Então, enviei uma mensagem na tela para todos verem. Oi, pessoal. Eu sou a mãe sem coração, de quem Caio está falando. Ele está chorando há semanas, dizendo que cortei seu apoio financeiro. Venham ao meu canal. Eu vou mostrar a verdade. Hoje à noite, estou dando 100 mil reais em prêmios em dinheiro. Inscrevam-se se quiserem. É por ordem de chegada. Em segundos, uma enxurrada de espectadores pulou para o meu stream. O tráfego aumentou drasticamente e comecei a enviar as recompensas prometidas. A seção de comentários explodiu. Esta é a verdadeira rainha do conteúdo, tomando notas. Ela é mais amorosa do que minha própria mãe. Surfando na onda do momento viral, iniciei oficialmente minha transmissão ao vivo. Não adoçaria nada. Falei diretamente para a câmera. Antes de tudo, sim, eu cortei laços financeiros com Caio. Mas isso não me torna sem coração. E certamente não significa que eu o abandonei. As pessoas merecem a história completa. Eu não fui embora porque parei de amá-lo. Fui embora porque sua ganância se tornou insuportável. Quando recebi a herança do meu falecido empregador, minha intenção era deixar tudo para Caio e sua esposa. Mas vocês sabem qual foi a resposta deles? Em vez de gratidão, eles me acusaram de querer ser uma aproveitadora e se uniram para me expulsar de casa. Eles até sugeriram que eu fosse morar com um homem idoso aleatório como sua assistente, de vida porque, na mente deles, meu único valor era continuar trabalhando e canalizando dinheiro para a casa deles. Para eles, eu não era uma mãe. Eu era uma conta bancária. Enquanto falava, mostrei uma digitalização dos documentos do fundo fiduciário do meu antigo empregador. Uma declaração legalmente autenticada, provando que herdei mais de 8 milhões em ativos. O dinheiro que tenho veio de um fundo fiduciário legítimo, deixado para mim por uma mulher que me tratou como família. Ela não tinha filhos e me fez sua única beneficiária.
Os comentários explodiram novamente. Finalmente, o karma recompensando um bom coração. Isso não é frieza, é clareza. Ainda assim, alguns céticos surgiram. Mas você é a mãe dele. Não deveria sustentá-lo? Cortá-lo depois do casamento. Parece muito sangue frio. Respirei fundo e respondi calmamente, sem piscar. Deixe-me perguntar. Sustentar um filho significa que você deve ser o caixa eletrônico dele para sempre? Eu o criei sozinha desde que ele tinha 1 ano de idade. Paguei suas mensalidades escolares. Comprei uma casa para ele. O que recebi em troca? Suspeita, rejeição, desrespeito e ser forçada a sair da minha própria casa. Eles queriam que eu continuasse trabalhando como uma máquina para subsidiar o estilo de vida deles, enquanto me tratavam como um fardo. Então, deixei cair o golpe. Final. Uma gravação de áudio de Caio no telefone, tentando providenciar para que eu me tornasse assistente de vida de um homem idoso. A ligação foi capturada pelo sistema de segurança residencial desse homem. Era uma prova inegável. Os comentários explodiram novamente. Inacreditável. Isso não é apenas parasitismo, é abuso financeiro. Cortá-lo não é crueldade, é sobrevivência. Ele não está chorando por amor, está chorando por dinheiro. Bom para você, senhora. Esse filho merecia ser cortado, mas eu sabia que aquilo era só o começo. Caio não sentia falta de uma mãe. Ele sentia falta do dinheiro. Nesta guerra, que apenas começava, olhei para a enxurrada de comentários na tela e soltei uma pequena risada silenciosa. Então, me inclinei para a câmera e falei diretamente para o público. A verdade, nunca houve necessidade de cortar laços com Caio. Instantaneamente, pontos de interrogação inundaram o feed de comentários. Continuei, calmamente, porque Caio nunca foi meu filho biológico para começo de conversa. Eu o adotei quando era voluntária em um orfanato local. Ele tinha apenas 1 ano de idade, nasceu com um defeito cardíaco congênito grave e foi abandonado por seus pais biológicos em uma lixeira. Ele estava à beira da morte quando o encontrei. Trouxe-o para casa por pura compaixão. Gastei cada centavo que tinha para conseguir assistência médica para ele. Meu divórcio do meu ex-marido, Eduardo, não foi por infidelidade. Foi porque ele insistia em ter um filho biológico e se recusou a continuar criando Caio. Me deram uma escolha: mandá-lo de volta ao orfanato ou deixar meu casamento e criá-lo sozinha. Eu escolhi Caio. Enquanto eu falava, carreguei uma série de imagens, contas de hospital, faturas médicas, recibos de mensalidade escolar, fragmentos de uma vida inteira de sacrifício. Os comentários explodiram novamente. Ele é um vilão. Quem faz isso com a própria mãe? A mulher que salvou sua vida, ele usou sua mãe adotiva como uma esponja, e então a jogou fora. Nojento viver na casa que ela pagou e ainda a expulsou. Inacreditável. Deus lhe deu a vida. Ela lhe deu todo o resto. E ele se virou e a esfaqueou, nas costas. A reação foi imediata. Os espectadores correram de volta para o stream de Caio e começaram a inundar sua sessão de comentários com indignação. Como poderíamos apoiar alguém como você? Vergonha de você. Você se fez de vítima. Enquanto sangrava sua mãe. Você é o sem coração, não ela. O rosto de Caio ficou visivelmente pálido na câmera. Por que vocês estão todos acreditando nela? Ele gritou. Ela está mentindo. Se eu não fosse seu filho verdadeiro, por que ela fez tudo isso por mim? Ela está manipulando vocês. Ninguém iria tão longe por uma criança que não é deles. Dizem. Volta ao meu stream. Mais espectadores exigiram provas concretas. Sem hesitação, eu carreguei uma cópia digitalizada do certificado oficial de adoção. Este é o registro emitido pelo governo, verificado, público e autêntico. A sessão de comentários explodiu mais uma vez. É isso. Fim da discussão. Ela está dizendo a verdade. Isso não é apenas traição, é falência moral. Ele usou o amor dela, o dinheiro dela, a vida dela e ainda tentou destruí-la. Denunciem ele. Ele não merece uma plataforma. E quando eu pensei que não poderia piorar, Caio dobrou a aposta. E daí, se eu não era seu filho de verdade?
Ela não precisava me salvar. Eu nunca pedi a ela. Talvez se ela não tivesse me acolhido, eu teria sido adotado por uma família de... Verdade. Ela arruinou minha vida. Ela nunca deveria ter interferido no meu destino. Essa foi a gota d'água. A internet explodiu. Você está bravo? Ela te salvou? Essa é a coisa mais nojenta. Eu já ouvi falar. O mundo inteiro viu a verdadeira face desse monstro. Denunciem-no agora. Em menos de um dia, a opinião pública mudou completamente. Caio passou de vítima abandonada a parasita ingrato, alimentando-se do sangue de sua mãe adotiva. Seu canal de streaming foi permanentemente suspenso pela plataforma. Naquela mesma noite, meu advogado entrou com uma ação formal de difamação e assédio contra ele, exigindo indenização financeira por danos. Também entramos com um pedido de liminar para proibi-lo legalmente de fazer qualquer outra difamação, declarações ou me atacar por meio de plataformas de mídia social. Eventualmente, o tribunal decidiu a nosso favor. Caio foi considerado culpado de violar as leis de segurança cibernética e difamação. Ele foi condenado a pagar danos e cobrir todas as taxas legais. Seus privilégios de streaming foram revogados, suas contas de mídia social baniram permanentemente. Eu estava, finalmente, completamente livre. Não havia mais nenhum vestígio de Caio na minha vida, e nunca mais haveria. Outros 6 meses se passaram e eu finalmente recuperei a casa que um dia foi minha, por meio de um processo legal meticuloso. Minha equipe de advogados reverteu com sucesso a propriedade da casa. No dia em que tudo foi finalizado, eu fiquei na sala de estar, olhando para as cortinas familiares, observando a luz do sol se derramar sobre o piso de madeira. Pela primeira vez em anos, eu me senti verdadeiramente leve, como se finalmente tivesse expirado depois de prender a respiração por décadas. Alguns dias depois, a filha de Regina, a esposa de Caio, entrou com o pedido de divórcio. Ela assinou os papéis no escritório de seu advogado com total compostura, sem dizer uma única palavra extra. Estava claro que ela o tinha visto como ele realmente era. Um homem que choramingava sobre ter sido injustiçado, mas nunca assumia a responsabilidade, cheio de ressentimento, mas completamente desprovido de autoconsciência. E assim, Caio desapareceu completamente da minha vida. Eu não perguntei para onde ele foi e não tinha interesse em olhar para trás. Anos se passaram. Então, um dia, enquanto conversava com uma velha amiga em um café, ela mencionou casualmente: ouvi dizer que Caio fugiu para o Canadá. Ele está sempre online, se gabando de como a vida é livre e fácil lá. Por curiosidade, pesquisei o nome dele online e encontrei o vídeo Haunting. As imagens o mostravam desgrenhado e curvado ao lado de uma lata de lixo na esquina de uma rua, roendo um pedaço de pão mofado, com olhos vazios e desfocados. Às vezes, ele abria um sorriso maníaco. Outras vezes, ele explodia em soluços incontroláveis que rasgavam seu corpo inteiro. Ele havia perdido a cabeça. O mesmo homem que uma vez ficou na frente de uma câmera, me pintando como um vilão, pescando simpatia, vendendo tristeza por atenção, havia se tornado exatamente o que ele merecia ser. Um fantasma nas margens da vida real. Mas eu não sentia satisfação. Eu não sentia raiva. Ele simplesmente se tornou a soma de suas próprias escolhas. Nenhuma quantidade de seguidores poderia salvá-lo. Nenhuma quantidade de mentiras poderia manter sua história de pé. Ele perdeu. A simpatia que ele roubou arruinou a integridade que nunca valorizou e, eventualmente, a vida fez o que sempre faz. Ela o pegou. Quanto a mim, eu finalmente terminei com uma batalha que me esgotou por mais de 30 anos. As 2 vilas que eu comprei por impulso durante aquele capítulo sombrio, eu as vendi durante a alta do mercado imobiliário e saí com um lucro limpo. O que uma vez simbolizou a fúria e a rebeldia se tornou a base do meu próximo capítulo. Eventualmente, me mudei para uma cidade tranquila à beira do lago, no extremo oeste da cidade. Não era o bairro mais caro, mas era tudo o que eu sempre quis. A luz do sol inundava as janelas. Meu jardim florescia com glicínias e rosas. A cozinha sempre cheirava ao meu café torrado escuro favorito. Meu cavalete ficava sob as árvores,
esperando por tardes preguiçosas de pintura. O ar estava limpo, o mundo lento e a vida gentil. Ninguém mais me chamava de mãe, só para exigir algo. Ninguém me acusava de ser fria. Ninguém reclamou que eu não tinha feito o suficiente. Pela primeira vez, eu pude ouvir minha própria respiração na música, na luz do sol. Pela primeira vez, eu finalmente pertenço a mim mesma. Às vezes, as pessoas ainda me perguntam: você se arrepende de ter adotado Caio? Eu costumava pensar muito sobre essa pergunta, mas agora, quando eu ouço isso, eu apenas sorrio suavemente e balanço minha cabeça. Não, eu digo. Não me arrependo. Eu só lamento não ter entendido antes que a gentileza nunca deve ser praticada ao custo da autodestruição. Aprender a me proteger foi a lição mais importante que eu já aprendi na segunda metade da minha vida. Nunca fui uma pessoa perfeita, nunca uma santa, mas me tornei algo muito melhor. Uma mulher que finalmente viveu para si mesma e descobriu que não era tarde demais.